Para contar a história do nosso filho John, eu vou voltar a alguns anos atrás. Durante a pandemia, mais ou menos, eu havia feito uma consulta e nessa consulta eu descobri que eu tinha alguns miomas. Eu não dei muita atenção e depois tudo se fechou, enfim. E quando tudo passou, eu retornei ao médico em 2021 e eu descobri que esses miomas haviam crescido de uma forma absurda e eram seis miomas muito grandes. Eu passei por 4 médicos diferentes e com opiniões diversas. Então, como eles eram muito grandes, o médico do ultrassom disse que eu já deveria ter tirado o meu útero, porque ele realmente estava muito grande e ele não sabia que eu não tinha filhos. O segundo médico disse que poderia tentar, mas se durante a cirurgia ele visse que não sobraria muito tecido, que era melhor a gente retirar. Só que eu não teria opção aí de decidir ou não, porque eu estaria anestesiada. Então, o último médico que eu fui, ele sugeriu também esterectomia. Eu estava enfrentando depressão e eu percebi que eu não estava preparada para tomar uma decisão tão radical, que seria a remoção total do meu útero. Veja bem, nessa época eu não conhecia meu esposo, eu estava solteira, não tinha perspectiva de casamento, não tinha perspectiva de ter filhos, mas a ideia de retirar de mim uma opção era algo assustador. Então, nesse último médico que fez a proposta para fazer a esterectomia, ele se lembrou que ele tinha um amigo em Goiânia e que ele poderia talvez resolver. Eu saí do consultório desesperada e eu lembro que eu tinha que voltar para Jaru, que era onde eu morava, e eu chorei muito. E durante essa viagem, eu lembro que uma música tocou e que dizia: Deus mandou te dizer que vai acontecer e que Ele vai resolver, enfim. E eu guardei essa promessa para mim, parei de me preocupar com isso. Fui até Goiânia, atrás desse médico, não sabia se ele ia resolver ou não, mas eu tomei uma decisão. Que se ele chegasse, eu chegasse lá e ele falasse que tinha que remover e não tinha mais opção, eu aceitaria. Mas que se ele pudesse tentar salvar, a gente ia tentar. Então, conversei com meus pais, a gente viajou até a Goiânia sem saber o que aconteceria. E quando chegou lá, graças a Deus, ele conseguiu fazer a cirurgia e ele conseguiu remover sem eu perder a possibilidade de ser mãe. Então, os anos se passaram e quando foi em janeiro de 2023, eu comecei a contestar a Deus. Por que eu tinha passado por tudo aquilo? Para que tanto sofrimento? Por que tanta coisa, né? E quando chegou em maio, dia 27 de maio de 2023, eu conheci o meu esposo. Meu esposo não é daqui. Ele, através de um site da Igreja Adventista, na verdade ele me encontrou. É um site que eu tinha entrado há 9 anos atrás, então eu não estava buscando ninguém, eu acho que eu estava até fugindo disso. A gente começou a conversar. Quando foi dia 2 de agosto, a gente decidiu que a gente começaria a levar um relacionamento a sério e que a gente teria um propósito. No dia 6 de agosto do mesmo ano, de 2023, eu tive um encontro com uma pessoa que, em resumo, pediu para a gente ler um texto bíblico junto. E no meio desse texto, Deus revelou o nome do nosso filho, John, em Lucas 1. E o meu marido teve uma ideia, que hoje é meu marido, e ele falou assim, veja bem, a gente nem se conhecia pessoalmente. Ele me disse assim: vamos começar a orar pelo nosso filho. E eu fiquei pensando, meu Deus, que loucura isso. Mas a partir daquele momento, 6 de agosto de 2023, a gente começou a orar pelo nosso filho, John, e dando nome e apresentando ele para Deus. Em dezembro do mesmo ano, Trevin veio para o Brasil e nos casamos. E hoje a gente tem a nossa família e eu sei que Deus colocou ele no meu caminho. E foi incrível porque a gente nunca parou de orar pelo nosso filho e foram 7 meses de tentativa. Daí nada acontecia e eu comecei a contestar Deus e perguntar para ele o porquê que, quando viria. E Deus foi colocando várias pessoas na nossa vida para orar por nós, interceder, médicos e tudo que você imaginar. Quando foi no começo de novembro, veio o primeiro positivo e o John estava lá. Antes disso, o médico me ligou e falou assim, quando nós mandamos fazer os primeiros exames, se eu queria saber o que seria o nosso filho. E eu falei para ele, não importa o que vai vir, mas eu já sei, ele já tem um nome.
E quando ele revelou, eu falei, olha, não vou fazer chá de revelação, já fala o que é. E era o nosso menino. O John veio, não foi uma gravidez fácil. Tive algumas internações, foram 3 meses acamada, mas veio um menino perfeito. Esse é o nosso filho John. E ele é a prova viva de que Deus, ele muda as nossas histórias e que a palavra dele final é o que importa, e confiar e acreditar que sempre vai ser o melhor. A presença do John na nossa vida, não tenho palavra.